Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Essa festa, no fundo, essa solenidade, ela é a solenidade do amor de Deus por nós. Existe um lugar concreto em que Deus nos ama. Esse lugar é o coração do seu Filho. Esse coração, ele não é teoria, não é poema. Quando o casalzinho aí está com namorite, né? Aí fica, eu entrego o meu coração para você. Mas é só poesia, não é? Porque de fato a pessoa não arranca o coração e dá para a outra. Mas nessa festa é isso que acontece. Existe um lugar em que Deus nos ama. Esse lugar é o coração do seu Filho. E esse amor e esse lugar, esse coração, é para que você se aproxime de Deus, para que você busque a Deus, para que você busque entender o quanto que Ele o ama. Aquilo que o Padre sempre fala, né? A pessoa que vai ser santa é aquela que entender que Deus o ama. Por mais que você fizesse coisas boas, por mais que você se dedicasse à vida de oração, a não pecar, e a uma santidade de fato de sétima morada, ainda não é nada por aquilo que Deus te ama. Você nunca vai conseguir retribuir o tanto de amor que Deus tem por você. Mas o entendimento desse amor, essa busca desse amor, faz com que, por consequência, você não queira desagradar esse coração. Esse amor ao coração de Jesus, ele tem como princípio o dom do Espírito Santo, do temor de Deus. O temor de Deus é o medo de perder Deus. É saber, primeiro, o tamanho de Deus, quem Deus é, e ver que desse tamanho que Ele é, desse poder, dessa bondade, dessa misericórdia, Ele me ama. Me ama de tal forma que enviou seu Filho. Me ama de tal forma que suportou o seu Filho morrer na cruz. Suportou. Deus Pai podia ter interagido, podia ter cortado, podia ter parado, inclusive com a criação. Mas o amor que Ele tem por nós é tamanho que Ele suporta ver o seu Filho pregado na cruz e suporta até mesmo ver o coração do seu Filho aberto, ultrajado. Esse gesto que a gente viu no Evangelho, do soldado rasgando o peito de Jesus, para nós ele já é um ato que a gente já sabe da história, a gente já conhece, mas a gente não percebe o que tem a ver esse momento. Era uma humilhação a pessoa mostrar publicamente órgãos internos. Era o pior tipo de desnudez. Jesus, ele se deixa rasgar, se deixa ser aberto na frente de todo mundo para mostrar de fato o quanto que Ele nos ama. O Pai permite isso, permite esse ultraje já com o corpo de Jesus, para mostrar o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele é capaz de dar até a última gota de sangue de si, enquanto Jesus, do Pai enquanto seu Filho. Na primeira leitura, o livro de Oséias, o padre vai reler, e aonde aparecer Israel, você troca pelo seu nome. Quando Israel era criança, eu já o amava. Ensinei Israel
a dar os primeiros passos. Tomei-a em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade. Olha que bonito isso. Laços de humanidade. Primeiro, nos dando a nossa vida, nos dando as nossas virtudes, nos dando a nossa família. Desde o início da nossa existência, a gente é envolvido por laços de amor de Deus, por rastros do amor dele na nossa vida, desde a nossa infância, desde o momento da nossa concepção, desde o momento que você ia lá na escolinha lá, ele já te amava, ele já te preparava, com laços de humanidade, e olha agora, e com laços de amor. Se você hoje já está nesse caminho de conversão, você precisa olhar para a sua história e ver que, mesmo quando você estava longe dele, ele não estava longe de você. Mesmo quando você não percebia ele já deixava laços de amor, como se fosse lembretes, pegadas, rastros do amor dele. Você precisa agora olhar para a sua história e ver o quanto que Deus já estava lá. Talvez uma enfermidade que você pegou, adquiriu, uma graça que você recebeu quando criança, talvez a sua família, talvez uma situação que você sofreu, talvez num abuso. Mas Deus estava no abuso, padre? Não. Deus estava ainda te protegendo ali para que a coisa não fosse pior. Deus estava te protegendo naquele momento de enfermidade, naquele momento que você foi humilhado, que você foi desprezado. Talvez depois, durante a vida adulta, nos relacionamentos, nas pessoas que passaram na sua vida e te humilharam, Deus estava lá, te protegendo ainda, para que a coisa não fosse pior, para que você não fizesse o pior. Num luto de alguém que você amava, que você ama, na hora daquele luto, dessa perca, desse buraco que arranca do nosso coração, quando alguém morre, Deus estava lá te amparando com laços de amor. Quando faltou dinheiro, quando faltou emprego, quando esqueceram de você, debocharam de você, te injustiçaram, Ele estava lá. Ele estava lá, te amando com laços de amor. A prova é que você está sentado aqui. Se Ele não tivesse te amado, você não estava aqui. Esses laços de amor que Ele mostrou nos momentos em que você duvidou dEle, que você pensou em jogar tudo para o alto, deixar tudo de lado, cair na conversa do mundo, cair no mundo, cair em ideias, em ideologias do mundo. Deus não existe, Deus não liga para ninguém, Deus não é bom. Mas os laços de amor de Deus fez com que você permanecesse, ou que você voltasse. Ele te laçou, Ele te trouxe de volta. A prova disso é você aqui, de novo. De forma que, agora, você já aqui,
Você deve perceber aonde que estava a misericórdia de Deus nesses momentos. Talvez uma palavra que veio através da Escritura, uma música, uma pessoa, um conforto no seu coração. Procure que os rastros de Deus estavam lá. Procure que nessa hora que parecia que você estava tão longe dele, ele estava enlaçado em você. Ele estava junto de você. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para com eles quem leva uma criança ao colo. Olha que coisa isso. Tem a música, né, famosa aí, dos rastros da areia, lembra? Que a gente olha assim e fala assim, mas que coisinha. Não é, gente, é aquilo mesmo. Para quem não sabe, né, a musiquinha falava de dois caminhando, a pessoa caminhando com Jesus na areia e vai ficando rastro, né? E daí na hora que a dificuldade vem, só tem um rastro. E aí a pessoa questiona, mas por que, Senhor? Por que o Senhor me abandonou? Porque só tem um rastro. Qual é a resposta de Jesus? Esse rastro não é seu, esse rastro é meu, porque eu te carregava. A vida sem Deus é uma loucura, gente. É por isso que esses filósofos ateus, eles falam que o suicídio acaba sendo uma solução de uma loucura, de uma aventura, de um mundo louco. Por muitas vezes, por muitas situações, o Senhor te enlaçou, o Senhor foi te buscar. Olha com delicadeza e com óleo da fé e você vai perceber. Às vezes pode ter sido um abraço, pode ter sido um filho, pode ter sido uma lágrima que te salvou. Tudo isso era Deus ali. Eu rebaixava-me a dar-lhe de comer. Como o padre disse, esse mistério, essa solenidade, tem muito a ver com o dom do temor de Deus. A gente não pode tratar Deus como qualquer um. O princípio do temor de Deus é esse. Deus é Deus. Nada se compara com Ele. É preciso que eu perceba a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, para perceber a sua misericórdia, para perceber aonde Ele se rebaixa, aonde Ele vai nos buscar. Quantas histórias que a gente tem desses laços que foram buscar uma pessoa, que Jesus foi buscar a pessoa numa biqueira, numa prostituição, numa situação de suicídio, numa situação até de morte. E Ele vai atrás, Ele busca, Ele se rebaixa, porque Ele nos ama, de forma que a gente fica com aquela ideia de que se eu fazer coisas boas, Deus vai me amar. Não é assim. Ele já te ama. Ele já te ama com amor louco, com amor doido, de mandar o seu filho para morrer na cruz por nós. Ele nos ama de tal forma de Ele se rebaixar, se fazer pequeno, se fazer uma palavra, uma música, como o padre disse, se fazer uma criança. Ele faz de tudo para te buscar. Meu coração comove-se no íntimo, olha agora, e arde de compaixão. O coração de Deus chega a doer de amor por você. Quando a pessoinha aí termina o namoro, não é? Quem toma o fora fica com o coração doendo, não é? Parece que assim, não tem sentido mais a vida, e não sei o que, e papapá, e fica com o coração doendo.
Até que vai passar uns dias e daí vai curar, vai aparecer outra pessoa, não é? A coisa anda. Mas naqueles dias parece que, nossa, quando você não passa numa prova aí que você está colocando toda a esperança, quando você, sei lá, é reprovado na autoescola, né? Tem gente que vai nossa, e agora? Reprovei na autoescola, e fica doendo, aquela vergonha, aquela coisa toda. Mas, gente, não se compara com nada, nem chega perto da dor que Jesus tem por amor a você. Dói no peito dele. Olha aqui, meu coração comove-se no íntimo. No original é como se ele tivesse um terremoto dentro dele. Ele tem uma agonia. Agonia, a palavra no grego significa uma luta interna de amor por nós. Porque ele não pode entrar na nossa liberdade, ele não pode arrastar você na marra, porque daí não seria amor. Então ele, como todo-poderoso, ele tem que esperar a nossa vontade. Ele tem que esperar que a gente escute ele, que a gente perceba essa misericórdia, que a gente perceba esse amor. E aí quando a gente não escuta ele, não volta para ele, não dói no coração dele. Dói no coração dele de fazer você vir para cá, você vir para ele. Ele é como se ele não soubesse mais o que fazesse para chamar sua atenção. Manda anjo, manda profeta, manda seu filho, te livra das coisas, te dá bênção, te protege, te dá família, te dá alegria, te dá saúde, ele não sabe mais o que faz para chamar a atenção da gente. E a gente às vezes, evangelho de domingo passado, duros de coração, não percebe a bondade de Deus, não percebe esse coração que dói. Jesus ama você com um amor que dói nele. Já pensou o que é isso? Não é simplesmente um cara, uma mina que tem o coração doendo de amor por você. É Deus, Deus tem o coração doendo de amor por você. Não darei largas à minha ira. Veja, se Deus, ele usasse de justiça no momento em que você vira a costa para ele, se Deus usasse de justiça naqueles momentos lá que o padre falou, lembra? Que você estava longe, que você estava aprontando, que você estava revoltado, que você não aceitava a vontade de Deus. Se Deus usasse de justiça naquela hora, você virava pó. A gente virava nada. Ele teve paciência, porque ele sabia que você ia estar aqui. Ele te esperou. A ira de Deus não é simplesmente algo assim que essa ira é o desejo de justiça. Não é simplesmente algo que ele possa desprezar. Isso aí clama no coração dele também, porque Deus é justo, porque Deus é verdadeiro, porque ele não admite aquilo que é errado, mas ele suporta a bobeira que a gente faz por amor. Ele não deixa que a gente caia no nada, no vácuo, no inferno. Olha só, os laços de amor, olha só. Quantas atitudes na sua vida que podiam ter te levado já para o inferno. Se você morresse naquela hora que você estava longe, que você estava muito tempo sem confessar, que estava aí blasfemando, que estava aí na zoeira, que estava na bebida, que estava... Se o seu tempo de vida tivesse sido determinado para terminar naquela hora, onde você estava? Os laços do amor de Deus foi te buscar. Os laços desse amor de Deus te envolveu para te trazer aqui. E no fundo, de novo, a gente se acha
bom vindo na igreja e parece que está fazendo um favor para Deus, mas não é, gente. A gente só está aqui porque Ele é bom. E o nosso caminho agora de conversão é entender o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele é bom, que Ele é bom. Fazendo isso, a gente vai cumprir o evangelho de ontem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem que vai cumprir esses mandamentos? Quem entender que Deus o ama. Olha aqui. Não darei largas à minha ira, não me servirei mais do terror. Ou seja, não vou pôr medo neles, não vou destruir eles pelo terror, pela minha ira. Se eles se destruírem, vão ser porque eles escolheram isso. Mas eu vou atrair eles pelo meu amor. Essa é a profecia de Oséias. E como é que Deus nos atraiu por amor? Olha o que Jesus fez. Será que a gente é tão insensível assim, gente? Tão duro de coração, tão seco de coração, que não consegue ver o amor de Jesus por nós? Cada chibatada, cada flagelada, cada espinho na carne de Jesus, cada suor que escorria do seu rosto, cada sangue que escorria do seu corpo, cada humilhação, o que fazia Jesus não pôr um ponto final na história? Ele é Deus. O que fazia Jesus não chega? Você. Ele pensava em você. Ele, como Deus, Ele consegue enxergar cada rosto em cada flagelo que Ele levava. Cada tombo que Ele levava, Ele conseguia enxergar cada um de nós. Eu preciso mostrar para ele, para ela, que eu o amo. Eu preciso mostrar para ele, para ela, os laços do meu amor. E aquilo, de alguma forma, mesmo que doía, ao mesmo tempo que doía, é que sustentava ele, de não desistir. Eu vou até o fim por eles. A gente merecia? A gente merece? A gente vai merecer? Nunca. O amor dele, os laços do amor dele, foi tamanho que ele compadece, se deixou abrir, ser visto por dentro. Deixou ver o seu coração. É interessante você perceber também que o coração na Bíblia, ele tem um outro sentido do nosso. No Ocidente, coração significa emoção, sentimento. Na Bíblia, não. Na Bíblia, o lugar de sentimento e de emoção é entranhas, útero, barriga. Esse é o lugar do sentimento para a Bíblia. Coração na Bíblia significa o lugar da decisão. Lembra que Jesus fala assim, que é do coração do homem que nasce todo tipo de pecado? Ou seja, o homem toma a decisão de pecar. Não é o sentimento, é uma decisão que ele toma. O coração na Bíblia significa, então, o lugar das decisões. Quando Jesus, ali na cruz, deixou seu coração ser aberto, se viu a decisão que ele tomou de nos amar até o fim. A gente não pode ser insensível a isso, gente. Se o coração dele, que é Deus, dói por amor a nós, como que devia ser o nosso coração em relação a ele? Aqui vem as duas coisas que se deve fazer como um verdadeiro adorador do coração de Jesus. As duas coisas que estão lá na aparição de Santa Margarida Maria Alacoque.
em que Jesus aparece para ela. Para ser de fato alguém que queira entrar nesse mistério dos laços de amor do coração de Jesus, precisa fazer duas coisas. A primeira é se consagrar ao coração de Jesus. Se consagrar aqui não é simplesmente a fita. A fita é um sacramental, como água benta, como sal bento, é algo que te ajuda na fé, que te protege. Mas não adianta ter fita e não consagrar a sua vida ao coração de Jesus de verdade. O que é? E aí entra o apostolado, que deve ser os primeiros que devem fazer isso. Não é? Receber fita é fácil. As duas coisas tem que fazer. Qual é a primeira? Consagrar-se ao coração de Jesus. O que significa consagrar-se? Fazer a vontade do coração de Jesus. Não decepcionar o coração de Jesus. Não entristecer o coração de Jesus. Cumprir os mandamentos. Adorar Jesus eucarístico. Adorar o seu coração. Buscar a conversão das pessoas. Ter o coração como o coração de Jesus. Olha a frase, gente. A gente repete e não percebe as coisas que a gente fala. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Presta atenção nisso. Isso é consagrar-se a Ele. Deixar que Jesus faça do nosso coração semelhante ao coração de Jesus. Você já pensou como que seria a nossa paróquia se a gente encontrasse pessoas com o coração de Jesus? A gente não quer se afastar de quem tem o coração de Jesus. A gente quer estar perto, a gente quer descansar, a gente quer chorar, a gente quer se alegrar em pessoas que têm o coração de Jesus. Tem pessoas que a gente foge. Tem pessoas da igreja que a gente foge, porque não tem o coração de Jesus. Consagrar-se ao coração de Jesus pensa só, a família. Se um pai, uma mãe, um filho tem o coração de Jesus. Esses dias o padre atendeu uma mãe que veio trazer um menino, tem 6 anos, que está com um profundo desejo assim de Deus, sede de Deus, brincando de missa, fazendo bem, sabe, se interessando pelas coisas de Deus. Ele está com sede de Deus. Eu falei para ela, isso é um coraçãozinho de Jesus que ele tem. Só que é preciso ser cuidado. Os primeiros que têm que cuidar desse coraçãozinho são os pais, porque o mundo, as amizades, os desejos vão querer roubar isso dele. É preciso que ele consiga permanecer assim para agradar o coração de Jesus. Por isso que as crianças são tão importantes para nós, né? Porque elas já manifestam, elas ainda não têm o coração roubado pelo pecado. Então a gente vê a alegria que é das crianças, a espontaneidade, tudo aquilo que as crianças trazem. Mas veja, a gente como adulto tem que ter isso, foi isso que Jesus falou, que a gente tem que ter um coração de criança, um coração como o dele, um coração que perdoa, um coração que acolhe, um coração que incentiva, um coração que abraça, um coração que chora, um coração que se importa com o outro. Consagrar-se ao coração de Jesus primeiro, viver isso, ter um coração de Jesus. Segunda coisa, que está lá na meditação de Santa Maria Margarida Alacoque, que Jesus pede para ela, um coração reparador. Um coração que faça reparação por tantos ultrajes que o coração de Jesus passa no mundo. Meus irmãos, pensa só. Você não aguenta se você vê alguém humilhando seu filho, sua filha, humilhando o seu marido que você ama, sua esposa. Agora as pessoas, elas humilham o coração de Jesus e a gente não se importa. Parece que não é com nós. Se eu amo de tal forma
o coração de Jesus, eu não posso deixar que ele seja ultrajado, que ele seja humilhado. Então eu meio que tenho que pedir desculpa por eles, eu tenho que reparar por eles. Peço perdão por aqueles que não vos amam, não vos adoram e não esperam. Não é assim que o anjo ensinou lá em Fátima? Por quê? Porque é necessário pessoas que reparem o coração de Jesus. Olha o tanto de pecado que está no mundo, olha a situação das nossas famílias. O que é, por exemplo, quando você escuta dentro de casa um filho blasfemando, uma filha blasfemando, um filho falando que não precisa de Deus. Gente, repare esse dano, porque ele está ofendendo o coração de Jesus. E olha que falou aqui, se a ira de Deus cair sobre ele, você precisa fazer o meio de campo e falar: Jesus, não dê muita bola para ele, não, ele é moleque ainda, ela é molecona ainda, ela não sabe o que ela fala, ele não se converteu ainda, ele ainda dá valor ainda para dinheiro, para carro, para zoeira. Não repare o que ele está falando. Então aceita esse jejum que eu vou fazer, aceita essa pequena penitência que eu vou fazer, aceita essa comunhão que eu vou fazer. Repara o dano fazendo coisas boas, repara o dano. A reparação salva as pessoas, gente. Se você ama as pessoas, você precisa reparar aquilo que elas fazem de mal no coração de Jesus, ao coração de Jesus. Esse gesto de reparar vai cada vez mais intensificar a graça para que aquela pessoa volte para Deus. Repara o dano de quem morreu, de quem está no purgatório, de quem se matou, de quem era mal, de quem não importa. Repara o dano, você não sabe até o último instante. Essa pessoa precisa da sua reparação. Repare o dano dos padres. Em vez de a gente ficar criticando o padre, falando de bispo, falando até de papa, tem gente falando de papa. Em vez de a gente ficar criticando, falando, repare o dano da igreja, repare, comungue por eles, jejue por eles, peça por eles. Por quê? Porque nós, gente, padres, somos aqueles que mais ofendemos o coração de Jesus. A gente tem a capacidade de agradar muito o coração de Jesus, mas também a gente tem a capacidade de fazer Jesus chorar muito, porque a gente é um escolhido, a gente é um eleito. Não é à toa que hoje é dia de você rezar pela santificação dos padres. A gente como padre disse, é capaz de alegrar muito o coração de Deus, mas também de fazer o coração. E aí, em vez de a gente reparar aquele dano daquele padre que não está fazendo uma coisa boa, que está caindo, que não está celebrando, que não está confessando, em vez a gente fica falando mal. Repare o dano das pessoas, de modo especial dos padres, da sua família. Não deixa, é como assim, não deixa Jesus escutar as burradas que as pessoas fazem. Jesus deixa de lado, olha, não presta atenção no que ele está falando, não, olha para mim aqui, ó, olha aqui, eu estou oferecendo o meu jejum, estou oferecendo o meu terço, estou oferecendo, saia dessa preguiça. E repare tudo aquilo que foi feito. É isso, a ser devoto do coração de Jesus. É entender o quanto que Ele nos ama, é entender que a gente nunca vai conseguir retratar, reparar, recompensar o tanto que Ele te ama. Olha para a sua vida e vê quantos laços de amor Deus te salvou, tanta coisa que Ele te livrou. Olha para a vida da sua família, da sua casa e agradeça a Deus e busque cada vez mais ter o coração de Jesus. Como o padre disse, como é bom quando você encontra alguém que tem o coração de Jesus. O padre fala sempre que a minha vocação ela nasceu da minha família e do exemplo de um padre, o Monsenhor Camilo. Quem aqui tem minha idade, pouco mais, pouco menos, vai lembrar. Esse mês faz 100 anos que ele nasceu. Dia 2 agora de junho, foi celebrado eu não lembro o tempo que ele faleceu, mas deve estar dando aí uns 25, 26 anos. Olha só, ele não tinha, agora como padre eu posso analisar, né? Ele não tinha homilia boa.
ele não tinha paramento, sabe, essas coisas, não tinha, anos 80, anos 90, a coisa estava meio perigosa, né? Ele não tinha retórica, mas ele tinha o coração de Jesus. Eu aprendi muito com esse homem. Ele tinha o coração de Jesus, e quem conheceu sabe que quando ele morreu parou a cidade. Ele tinha o coração aberto para todos. Primeira coisa, ter o coração de Jesus. Senhor, faz o meu coração semelhante ao teu. Segunda coisa, repara. O pessoal da sua casa está falando besteira, não está nem ligando, não sei o que. Compensa aquilo no coração de Jesus, fazendo bem, fazendo penitência, rezando o terço, não tendo preguiça, fazendo adoração. Você vai ver um milagre na sua vida. Você não consegue ganhar em generosidade do coração de Jesus. Você não consegue. Ele é muito mais generoso do que nós. Fiquemos em pé. Aliás, quem puder, se ajoelhe. Em vez de fazer as preces,